Eu quero saber, assim, tem uma outra questão, essa um pouco mais complexa, porque quem conhece, sobretudo, a obra do professor Olavo de Carvalho sabe aquela visão que ele tem do mundo como, vamos dizer assim, tripartite. Ele não é mais um mundo bipolar, ele tem três, não dá mais para dizer polos, né? Mas seriam três grandes frentes. Seria o poder globalista ocidental, o poder russo-chinês, o complexo russo-chinês, e o Islã como uma terceira força. O Alexander Dugin, né, que debateu com ele por e-mail, não sei, foram e-mails de fato, ele já tem uma visão, ele tem até um livro chamado, né, acho que é Mundo Multipolar, alguma coisa assim, que eu acho que não se sustenta de forma alguma, né? O Olavo vive tirando. Você acha que a África do Sul é uma potência? Brasil? O Dugin do Ocidente. Exatamente. E como que vai ser a questão agora do Oriente Médio frente a você ter, então, três forças? Ou seja, você pode se ocidentar, pensou em entrar na União Europeia, inclusive, de repente ele foi lá e falou assim, não vai dar certo. Magma islâmico, né, o que o Ortega y Gasset já falava lá no comecinho do século XX, né, tipo, na hora que o magma islâmico levantar, esquece, cabeça rolando literalmente para tudo quanto é lado. E você também tem a influência da China, por exemplo, o abismo é um islamismo que vai ficar do lado do Ocidente. Como que tá a situação do Oriente Médio frente a isso? Então, a gente pensando nesses três esquemas globalistas que o professor Olavo de Carvalho coloca, a gente identifica claramente três tipos de poder. E aí, dentro da própria filosofia política do professor Olavo de Carvalho, a gente vê esses tipos. Então, no caso do esquema ocidental, do esquema... a gente poderia dizer aqui do establishment ocidental, a gente vê que ele está muito vinculado ao poder econômico. Então, as grandes fundações, os grandes industriais que criam essas fundações, de algum modo instrumentalizando também alguns estados. No caso do esquema russo-chinês, é um esquema de poder muito baseado na perspectiva militar e geopolítica. Tanto que é o único esquema de poder que, de fato, está vinculado a estados, a Rússia e a China. O outro a gente fala ocidental. A Rússia e a China, então, aparecem ali como estados que estão vinculados a esse segundo esquema, que é o esquema russo-chinês ou eurasiano, que também é uma região geográfica. No caso do Islã, a gente tem uma perspectiva claramente religiosa. E aí entra uma coisa muito própria do mundo moderno, que é menosprezar a religião. Então, esses dois esquemas, tanto o esquema ocidental quanto o esquema russo-chinês, acreditam que pode fazer com o Islã o que quiser e que podem instrumentalizá-lo sempre que for necessário. Então, o Ocidente instrumentaliza muito, você vê, de algum modo, que o Obama estava fazendo, e está muito ali dentro da perspectiva desse esquema globalista ocidental, de instrumentalizar o Islã para enfraquecer as soberanias ocidentais por meio dessa crise migratória, por meio da crise nas fronteiras e tudo mais. Os russos e os chineses também, mesmo tendo problemas domésticos com muçulmanos, tanto a China quanto a Rússia, também instrumentalizam porque acham que o Islã é o mais frágil dos três esquemas, que não é um esquema muito... Eles nem enxergam como um esquema, na verdade, né? Exatamente. Eles acham que é um amálgama de pessoas ali que são úteis para... É peão para manipular. Para certos objetivos. Mas o que o professor Olavo de Carvalho mostra isso, ele mostra muito claramente, principalmente quando ele empresta ali a tipologia das castas hindus, é que o poder muçulmano, o esquema muçulmano, está vinculado à visão do Brahmani, enquanto que a perspectiva ocidental está vinculada ali à visão do Kshatriya, que seria um comerciante, um burguês. E já a visão russo-chinesa estaria ali ligada à visão do militar, do guerreiro. E o que o professor mostra exatamente é que a visão do Brahmani, do sacerdote, do intelectual, é sempre mais ampla do que a dos outros grupos, de todas as outras castas. E o que a gente pode tirar disso, então, é que dentro dessa instrumentalização, ora sendo instrumentalizado por um lado, ora sendo instrumentalizado por outro, o Islã mantém ali dentro do seu núcleo a capacidade de, uma hora, virar a mesa contra esses dois poderes e acabar sendo ali o grande poder que vai prevalecer, sobretudo por meio dessa tomada de posições na Europa, por exemplo. O Hollebeck falou recentemente... Era o que eu queria perguntar. Já. Algumas outras pessoas falam também que a França, por exemplo, pode se tornar a primeira nação islâmica com capacidade nuclear. O Reino Unido corre esse risco também em alguma medida. Então, se eles vão pensando nesse horizonte aí de 1000 anos... Os ocidentais e os russos chineses que pensam ali, seja na perspectiva econômica, seja na perspectiva geopolítica apenas, pensam no máximo 100 anos, 200 anos,
E aí, evidentemente, aquele que tem uma visão mais longa acaba tendo uma capacidade maior de se impor nisso tudo. Ele se impõe, a gente sempre comenta sobre guerra. Eu sou sempre uma pessoa viciada em Primeira Guerra, sempre coloco a Primeira Guerra em todos os termos, então eu vou dizer assim, eu não vejo nem França nem Inglaterra com risco. Eu vejo mais a Alemanha, que por sinal lutou do lado do Império Otomano na Primeira Guerra, com o risco de ter um racha. De fato, e lá tem movimentos separatistas fortes, ao contrário da França. Agora, a pergunta que eu ia fazer do Houellebecq, e ele tem sempre essa visão da islamização. A gente já fez uns 2 episódios aqui sobre a islamização do Ocidente, e a forma como você ganha espaço numa guerra é sempre pela conquista territorial. Então você tem que ter gente morando ali. Tanto que você vê, pra alemão aqui, os caras vão ter que ir tudo pra fora. Mesma coisa em Israel, né? Tipo, pode morar um judeu aqui. Foi a única pessoa a escrever sobre Hégira no Brasil. A Hégira tá acontecendo no mundo, tá? A olhos nus, né? A olhos nus. Ou seja, o que é a Hégira, né? Pra quem já viu Homeland, tem um episódio que eles falam assim, não, a gente tá ajudando aqui os caras na Hégira, ninguém entende nada. É a imigração, é quando você imita Maomé, você chega lá com as suas caravanas, igual o cigano. É um método usado desde Meca, Medina. É um método que a gente pode chamar assim de farofeiro. É quando você tá lá no seu canto na praia, chega um monte de funkeiro lá ao redor, lá comendo farofa, e você é obrigado a se retirar. É a pergunta fundamental agora, a pergunta de finalização. Essa Hégira, quanto a gente deve se preocupar com ela, e o Trump tá conseguindo segurar ela em alguma medida? Olha, a gente deve se preocupar muito, e o Trump tem feito o que é possível ali. Pelo menos para a América. Lutando contra o ativismo judicial e tudo mais, como por exemplo na questão dos muçulmanas, inclusive a Venezuela agora. Mas quem será o sucessor dele aí depois dos 8 anos? Mas em relação à Europa, por exemplo, isso já complica muito. A Europa continua muito fragilizada, ainda que, pragmaticamente, alguns governos tenham tomado posições nesse sentido, como o Macron, por exemplo. Macron com toda a relação à imigração. Na Alemanha, realmente, você ainda tem uma fragilidade muito grande, assim como... A Merkelstone tá foda. Assim como no Reino Unido da Theresa May, que continua lá, tendo o islamismo e a sociedade que emergiu da Revolução Gloriosa,